O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Mas vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Alô? Estão me ouvindo? Tá bem? Tá esquisito aqui. Queridos irmãos e irmãs, o dia de finados para nós não deve ser um dia de lamentações, de descrenças, mas é um dia de revisão também de vida. E também porque trazemos no nosso coração a presença forte daqueles que partiram. De fato, a presença espiritual dos nossos queridos familiares é mais forte do que o físico. Aos poucos vamos esquecendo das coisas não tão boas, mas vamos recordar as coisas magníficas que nos transmitiram. Tantos ensinamentos, tantas lições para a vida. É assim que devemos enfrentar a saudade, a tristeza, as lembranças. Na certeza de que cremos nesta comunhão dos santos de Deus entre o céu e a terra. Nós, enquanto estamos aqui neste mundo, nesse espaço de tempo, nós somos a igreja peregrina. Nós temos depois os que partem para Deus e passam um período de purificação, chamamos de purgatório, chamamos também de igreja padecente, mas também temos os que estão na glória de Deus, chamamos de igreja triunfante. Nessa peregrinação, nós estamos aqui por um tempo determinado, um espaço de tempo. E é justamente nesse pequeno espaço de tempo que o Evangelho nos recorda
a brevidade da vida. E nem sempre estamos preparados para compreender os mistérios da morte. Nem sempre podemos compreender os mistérios dos sofrimentos. Existem pessoas, isto é humano, que às vezes não compreendendo o mistério da separação, da morte, não acreditam mais em nada, se desesperam, não vivem mais a fé, porque começam a viver sem esperanças. E a nossa fé também é fundamentada na virtude da esperança. São Paulo lembra isso: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então nós temos que nos fixar, de fato, na glória da ressurreição. Jesus ressuscitou, é a nossa certeza, e também vamos ressuscitar. E porque neste mundo vivemos desta fé, dessa certeza e nessa esperança. Por isso, na Eucaristia, que se torna nosso alimento nessa peregrinação, já é uma semente da ressurreição. Quem comer deste pão viverá eternamente, e eu ressuscitarei no último dia. A Eucaristia já é a certeza que um dia também haveremos de ressuscitar. Mas como será isso? Não sabemos, não precisamos de explicações, basta crer no mistério da ressurreição. Cristo ressuscitou, nós vamos ressuscitar. É a promessa que Ele nos fez, esse é o ensinamento da Igreja, é a doutrina da nossa fé. E São Paulo, então, reforçando isso, ele diz aos cristãos: precisamos crer neste mistério da ressurreição. Não importa que tipo foi a morte, a certeza que vive em mim é que um dia eu verei a Deus, contemplá-lo com esses olhos, eu verei face a face. Assim nós cantamos, assim nós cremos, assim devemos viver. É claro que diante do sofrimento nós não temos muito a entender, não compreendemos tantos sofrimentos. Mas as pessoas de fé, as pessoas que se alimentam da palavra e da Eucaristia, já têm outros sentimentos. Se apegam de fato àquele momento de sofrimento para oferecer a Deus uma expiação por aquelas coisas que não foram tão boas na vida. Muitos santos de Deus assim dizem: vou fazer o meu purgatório aqui na terra, enquanto existir. Como? Oferecendo a Deus os sofrimentos, as provações, enfrentando as lutas, crendo realmente que o que eu ofereço a Deus tem valor, porque eu coloco no coração de Jesus a dor, o sentimento, a angústia, as incertezas, e Ele vai nos fortalecendo. Isso que alimenta o mistério da ressurreição. Quantas pessoas que a gente visita nos momentos finais de uma fase terminal de vida estão tranquilas, estão conscientes e dizem até mesmo: eu estou oferecendo a Jesus o meu sofrimento, a minha dor, as minhas lágrimas, porque eu sei que vou ser consolado, vou ser consolada. Essa pessoa entendeu o sacrifício de Cristo, porque também na sua angústia, no seu sofrimento, lá no Horto das Oliveiras, quando rezava ao Pai: se for possível, afasta de mim esse cálice. Sofreu a angústia do abandono,
aparente do abandono do próprio Pai, mas ele diz na sua oração: se for possível, mas não se faça a minha vontade, senão a vossa. E o relato da agonia de Jesus no Horto das Oliveiras diz que ele suou sangue. É um fenômeno incrível da angústia do ser humano, do medo, das incertezas humanas, porque Jesus sofreu como ser humano, mas se entregou confiante, abandonou-se confiante à vontade do Pai. E por isso tem a vitória da ressurreição. E Jesus falou muito disso, mas também chegando a sua hora da angústia e do sofrimento, ele passou um momento de grande sofrimento espiritual. Como que uma angústia tomou conta do seu ser humano e veio a suar o sangue. Tal a agonia dos sofrimentos. E tem pessoas também assim, nos seus sofrimentos, nas suas angústias, se desesperam e não se entregam ao amor do Pai. E se revoltam. E às vezes nem têm uma morte tranquila, porque se desesperaram. O desespero leva às incertezas da vida eterna. Assim aconteceu com Judas. Não teve arrependimento, se desesperou, tirou a própria vida. Não podemos viver estas incertezas do nosso futuro, daquilo que Deus nos permitirá passar. De fato, devemos estar sempre preparados para entender o mistério do sofrimento, porque isso também é purificação. Quem entende o mistério do sofrimento se purifica e faz aqui, como diz os santos, o seu purgatório na terra. Oferecer a Deus o próprio sofrimento da existência, da vida, é de fato conquistar a vida eterna. É fazer uma experiência de se unir a Jesus na sua angústia, na sua dor e entender o mistério da provação. E confiar na certeza da ressurreição, da vida eterna. Essa vida eterna não acontece só depois que a gente morre. Ela já começa aqui e agora. Quando nós cremos nesse mistério da vida, paixão, morte e ressurreição de Cristo, nós começamos também a ter parte dessa vida eterna. O alimento da Escritura, da Palavra, o alimento da Eucaristia, tudo isso fortalece a fé e cria em nós uma convicção de que estamos no caminho certo, de que estamos também cumprindo a vontade de Deus. Quem tem esta fé esclarecida, supera a saudade, o sofrimento, já não chora tanto, porque chorar é humano, né? A gente sabe que Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro e na sua angústia e na sua certeza do poder de Deus, ele ressuscita o amigo. Claro que certamente depois morreu. Mas o choro não pode ser uma negação daquilo que cremos. É porque é humano chorar, é porque é humano também ter um sentimento profundo dessa separação. Mas não podemos nos angustiar com isso. Temos que superar. E é a comunidade que nos traz essa certeza, na presença dos amigos, o abraço, a prece, o acompanhamento do luto das pessoas. Tudo isso refaz a nossa crença e a nossa fé. O verdadeiro cristão não se desespera a respeito dessas situações da morte e da vida. Portanto, o dia de finados nos pede esta reflexão de revisão de vida,
de praticar essas boas obras enquanto Deus nos concede este tempo. O tempo é realmente o mistério da nossa vida. E por isso diz: felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar e bater, e vai assim participar do banquete da vida eterna, da presença de Deus, né? A figura do banquete é sempre a alegria de viver a presença de Deus face a face. É uma figura para dizer, como se fosse um banquete, uma festa, uma alegria infinita. Encontrar a Deus, poder vê-lo face a face. Esse é o mistério da nossa fé. Felizes nós se lutarmos nesse mundo, na prática das boas obras, sabendo que estamos fazendo aquilo que Ele pediu. Fé e obras, porque senão não adianta. As obras sem a fé não funcionam. A fé sem as obras também não leva a lugar nenhum. Então, portanto, vamos ser julgados por esse sentimento maior, que é o amor de Deus que nos envolve. Nós temos que passar esse amor que nós recebemos da família, dos nossos pais, daqueles que partiram. Quantas coisas maravilhosas devemos recordar, fazer realmente essa história, trazer a lembrança e realmente procurar também imitá-los na virtude, no aconselhamento, na bondade, no bem que praticaram e nos transmitiram esses valores. Não podemos esquecer esta realidade. É assim que eles vivem em nós. Nos separamos fisicamente, mas eles vivem em nós pela lembrança, por tudo aquilo que foi digno da vida e se comprometeram com Deus e transmitiram para nós esses grandes ensinamentos. Isso é participar